tudo certinho com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez aqui, né, para mais um vídeo. E hoje queria conversar com você, né, mais uma vez sobre relacionamento com a sua equipe, né? Você que é responsável técnico, né, de uma equipe em serviços de alimentação. Você é bem relacionado com a sua equipe, né? Seus colaboradores são verdadeiros parceiros seu, né, no teu ambiente de trabalho? Porque eu vou te falar sinceramente, se você é um responsável técnico e você não tem uma equipe que realmente que tenha uma verdadeira parceria com você, é muito complicado de você lidar bem, né, nesse serviço de alimentação, onde quer que seja. Você pode até andar com o serviço, mas andar bem, né, de forma mais leve, mais despreocupada, eu acho, assim, praticamente impossível. Por quê? Porque nem todo momento você pode estar lá, né, para estar olhando o que é que eles estão fazendo. Mesmo que você esteja lá, você não pode olhar detalhe por detalhe de cada um. E dependendo do serviço que você comande, né, que você esteja como responsável, não tem como, porque são vários, tem vários funcionários, são vários colaboradores, alguns com vários setores diferentes, né? Então são várias pessoas e você só é um. Então, realmente fica complicado se você não ter essa parceria, né? Essa colaboração realmente, essa verdadeira colaboração dessas pessoas, da sua equipe. Então, eu sempre venho aqui fazendo vídeo, conversando com vocês sobre isso. Por quê? Porque é uma parte essencial para o serviço andar bem, né? Qual o benefício, né? Você pode me perguntar qual o benefício eu ser bem relacionada e qual o benefício que eu terei, né? Que o serviço terá se os meus colaboradores forem realmente meus parceiros. E isso muitas vezes atrapalha, né? Quando não há essa ligação, quando não há essa parceria, quando não há essa reciprocidade entre as pessoas, né? Realmente os processos eles não seriam tão bem realizados, né? Tão bons quanto se houvesse nessa parceria. Porque se você tá com uma pessoa que você quer bem aquela pessoa, quer ver aquela pessoa bem dentro da empresa, né? Quer ver aquela pessoa, o serviço andando. Então, se aquela pessoa tem um bom sentimento por você, né? Tem uma certa afetividade, né? Tô falando de afetividade fraterna, né? Entre pessoas, entre irmãos. Não estou falando de relacionamentos íntimos, né? Nada disso, de forma alguma. Aqui a gente está falando do profissional, né? Se a pessoa não tem aquele afeto, aquele carinho, ele não acha que você tem aquele cuidado, você não é bem quisto, né? Entre a sua equipe, entre os seus colaboradores, então fica mais difícil, né? Quando você precisa de alguma coisa, que muitas vezes tem que ser até uma coisa que não estava na programação, vamos dizer assim, aparece de repente um imprevisto e muitas vezes aquilo, em vez de ser destravado, você conseguir destravar para os teus colaboradores, para a tua equipe realmente andar e fazer com aquilo ali, que aquilo destrave e que aquele serviço ande, que aquele serviço seja realizado. Muitas vezes é o contrário, aquilo é travado, né? Os funcionários, os colaboradores, eles realmente travam aquele processo e ao invés daquilo caminhar rapidamente, aquilo caminhar devidamente como tem que ser, muitas vezes o processo é travado e atrapalha o serviço, e acaba atrapalhando algum processo que tem que ser realizado, que tem prazo para ser realizado. Isso acontece muito, eu já dei exemplo aqui, já contei uma história, né, de uma profissional de um dos lugares que eu trabalhei como responsável. Não cheguei a conhecer nenhuma das duas pessoas, nem a profissional, que era a responsável técnica, nem o cozinheiro da época lá. Que realmente existia um atrito entre os dois, eles não se davam bem,
né? Não sei se mais alguém da equipe também não se dava bem com a profissional, não sei. Só que o fato aconteceu com esse cozinheiro e ele escondeu a carne que era pro almoço e 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, ninguém sabia onde estava a carne do almoço tinha sumido e chegando a hora do almoço e realmente o serviço travou porque não tinha carne, né? Não tinha o que fazer. Tem arroz, macarrão, ia servir, mas sem carne, sem a proteína, fica complicado. Aí então eu sei que depois de muito tempo, não sei se alguém viu, não sei como foi que encontraram a carne e descobriram que tinha sido esse cozinheiro, né, que tinha esse problema já há um tempo, que tinha realmente escondido a carne para o quê? Para prejudicar a pessoa, né? A pessoa que estava à frente da equipe. Porque, queira ou não, tudo que teus funcionários, tudo que a tua equipe faz, vai respingar em você de alguma forma, né? Se for bom, ótimo. E é sobre isso que a gente vai falar também, né? Quais os benefícios de você ter um bom relacionamento, de você ter os teus colaboradores como verdadeiros parceiros, né? Existem muitos benefícios que talvez você não enxerga, né? Que talvez assim, no primeiro momento, você olhando de forma crua, né? Você não veja, você não consiga perceber que existem muitos benefícios de um profissional, de um profissional que é o responsável técnico de uma equipe, né? Seja você nutricionista ou algum outro profissional, talvez você não enxergue a oportunidade, né? A oportunidade profissional que é você saber lidar com a sua equipe e ter sua equipe, seus colaboradores como parceiros. Talvez você não enxergue, mas existem muitos benefícios, muitas portas podem se abrir simplesmente, né? Simplesmente entre aspas, porque não é um trabalho fácil, né? Lidar com a equipe, mas simplesmente pelo fato de você ser uma profissional que sabe lidar bem com a equipe, que sabe lidar com os perrengues, né, que venham aparecer, que sabe lidar com a dinâmica, né, da equipe, com os probleminhas, com as coisinhas que aparecem e você saber lidar. Não é simplesmente evitar que os problemas apareçam, né? Você pode evitar, né, dependendo do que seja, se você tem uma boa equipe, se você tem um bom relacionamento com a equipe, muitos problemas eles podem ser evitados. Né, um problema desse mesmo, como eu citei agora o exemplo da carne escondida, né, provavelmente se ela tivesse um bom relacionamento ele não teria feito isso, ele fez isso realmente para prejudicá-la, né, e acabou que prejudicou mesmo, acabou prejudicando os dois, na verdade, porque todos os dois foram demitidos, né, eu não sei mais detalhes, porque realmente eu não estava lá na época e eu só fiquei sabendo dessa história, que era uma história bem famosa que tinha lá na empresa, todo mundo assim conhecia, acabou se espalhando até para outros setores, né? Não só o pessoal da nutrição, mas muita gente sabia. Bom, e foi isso, né? Então, o contrário, né, como eu estava falando, também é verdadeiro, né? Se você tem da mesma forma que se você não tem um bom relacionamento com a equipe, você não consegue lidar, né? E como eu estava falando, não é só evitar que os problemas apareçam, porque muitas vezes, por melhor que seja a equipe, por melhor profissional que você seja, podem aparecer problemas, né? Mesmo assim aparecer problemas. Mas não esse tipo de problema de relacionamento, aí é outra história. Se você tem um bom relacionamento com a sua equipe, fica muito mais fácil de resolver. Porque cá para nós, vamos ser sinceros, né? A equipe, ela é o coração, ela é a joia de qualquer empresa. Principalmente quem trabalha com alimentação, né? Você que trabalha com alimentação, você sabe disso. Se você ainda não trabalha na área, né? Mas você vai saber, né? Você já está indo alertado. Então, a equipe, né? Principalmente no serviço de alimentação, os colaboradores, eles são a joia, né? A joia daquele serviço, né? Por quê? Porque se algum quiser lhe prejudicar, quiser prejudicar a empresa, né? Você trabalha com alimentos, né? Você está manipulando alimentos, né? E muitas coisas boas e ruins podem ser veiculadas através dos alimentos,
né? Inclusive já teve alguns casos, eu nem vou citar aqui, né? Mas alguns casos de problemas de pessoas de colocar alguma coisa na alimentação, né? E dar problema e acabou prejudicando até os próprios consumidores, né? Enfim, então há N histórias, se eu for falar aqui, relatar aqui, é, então há várias histórias, né, de pessoas que fizeram isso, algumas de propósito e outras por conta das boas práticas não serem seguidas da forma que deveriam ser e acabar trazendo problemas também, né, para a equipe, para o profissional, porque como eu estava falando, o que a sua equipe fizer, você é o responsável, né? Por isso que se chama responsável técnico. Você é o responsável, você é a responsável pelaquela equipe. Então não adianta dizer, eu não estava, eu não vi. Você é o responsável, né? Então por isso, né? Um dos pontos, por isso a importância de você ter um bom relacionamento com a sua equipe, de você ter os seus colaboradores como parceiros. Então a primeira coisa já é essa, é você evitar, né, tá se metendo em alguns problemas que facilmente poderiam ser evitados, né, simplesmente só pelos seus funcionários, pelos seus colaboradores quererem fazer as coisas certas de forma certa, né, para não se prejudicar e para não te prejudicar. Porque pode ter a certeza, eu falo por experiência própria, se os teus colaboradores, né, têm um certo carinho por você, você é bem quisto, bem quista pela sua equipe, se eles gostam de você, então eles vão fazer de tudo para não te prejudicar, né? O contrário também é verdade, como eu citei esse exemplo do cozinheiro, né? Então eles vão fazer tudo para te ajudar, né? Tudo que tiver ao alcance deles, eles vão fazer para você não se prejudicar. Deixa eu só contar uma história para vocês. Quando eu falo de experiência própria, realmente é experiência própria. Eu já trabalhei com várias equipes, equipe só de homem, equipe só de mulher, né? No caso de copeiras, né? Na área clínica, não só mulheres. Eu já trabalhei com equipe só de homens, né? Que foi no hotel que eu trabalhei. Estagiei e também trabalhei em hotel e era uma equipe só de homens, né? E já trabalhei com todo esse tipo de equipe que você imaginar, com muita gente diferente. Existem algumas coisas que se repetem muito, né? As equipes, os colaboradores têm algumas coisas nas equipes que são bem parecidas, algumas dinâmicas, mas individualmente cada pessoa é única, né? Então, isso é bom, traz experiência. Então, eu ganhei muita experiência nessa época, trabalhando com essas equipes. Então, deixa eu contar um exemplo para vocês entenderem melhor, né? Com exemplo fica melhor de entender. Quando eu falo dessa história que às vezes o serviço, tanto ele pode travar, quanto ele pode destravar, dependendo do seu relacionamento, dependendo do humor da sua equipe com você. Então vejam para vocês entenderem a importância, né, disso, o que é ter uma equipe realmente parceira. Então, em dessas empresas que eu trabalhei, então a gente às vezes recebia algumas encomendas que não estavam programadas, não estavam na nossa programação. Não era almoço de funcionário, não era almoço de cliente, não era nenhum pedido extra de alguém, porque nesse local que eu trabalhei existiam lanchonetes, então a gente também fornecia, tinha pastelaria, a gente fornecia para lanchonete do próprio local e também numa filial em outro bairro. Então era um serviço realmente bem movimentado, né? E o que é que aconteceu? A gente recebeu um pedido que era da família, né? Da família os donos, né? Os donos da empresa. E às vezes a gente recebia esses pedidos, né? De pastelaria, um bolo, um salgado. Então o que é que aconteceu? Nesse dia a gente já estava bem perto assim do horário de encerramento. Faltava poucas horas para a gente, para o nosso plantão encerrar, né? Eu acho que por volta de umas 2 horas e meia, talvez menos. Então a gente recebeu um pedido de uns salgadinhos. Eu não lembro exatamente se eram salgadinhos ou eram uns biscoitinhos que o pessoal sempre fazia lá. E sempre quando eles tinham reuniões, alguma coisa, eles faziam esses biscoitinhos, eu acho que eram os biscoitinhos, colocavam nos saquinhos e distribuíam, era alguma coisa que eles faziam. Ligaram para lá e disseram, estão precisando de, eu não lembro
a quantidade, se eu não estou enganada, eram eram mais de 100 saquinhos de biscoito. Era uma quantidade grande, não lembro exatamente se 100, se 80, alguma coisa assim, em torno de 80 a 100 saquinhos desses docinhos, desses biscoitinhos. E cada saquinho tinha bastante biscoitinho, né? Então, assim, eu disse, caramba, não vai dar tempo. Mas aí eu ia dizer que não, né? Complicado. Eu poderia até dizer, né, se realmente não tivesse, fosse uma coisa realmente impossível. Mas assim, era difícil, mas ao mesmo tempo eu achava que seria possível. Por quê? Porque eu sabia que tinha uma equipe do meu lado. E que se eu falasse pro pessoal, a gente ia agilizar e ia conseguir, mesmo com o tempo apertado, porque ainda tinha que esperar os biscoitos esfriarem um pouco para colocar nos saquinhos, porque já iam nos saquinhos, né? Já iam nos saquinhos, já com as fitinhas, toda arrumadinho. Eu sei que eu chamei a equipe, eu disse, gente, é o seguinte. Aí chamei as meninas da pastelaria, né? Que não eram muitas. Nesse dia eu acho que tinha 3 meninas na pastelaria, que eram as 2 meninas da pastelaria e sempre tinha um auxiliar. Então, quer dizer, não era muita gente, né? Aí eu chamei, disse, gente, é o seguinte, para tudo e a gente tem uma encomenda agora urgente. Mas, dona André, eu digo, olha, foi assim, assim, assim. Eu não vou dizer que a gente não tem como, gente. A gente tem como e a gente vai fazer. Elas olharam assim uma para outra. Cara, disse, dona André, a gente vai fazer. A gente podia até dizer que não dava, mas a gente vai fazer para não lhe prejudicar. A gente vai fazer porque a gente lhe considera, viu? Porque assim, se eles dissessem que não, eu não teria como obrigar, né? Realmente foi encomenda em cima da hora e tal. E se recusassem, se dissessem, ah, não, já tá perto da gente largar, não vai dar tempo de fazer, né? Eu que ia ter que me virar, né? Porque eles não iam chegar lá e colocar todo mundo para fora por conta disso, né? Demitir todos os funcionários, 3 ou 4 funcionários, por conta disso. Mas a mim, né, com certeza iria recair alguma coisa. Mas porque eu só era uma, era mais fácil, né, descontar em uma do que descontar em 3 ou 4 funcionários. Então, bom, eu sei que no final das contas, para encurtar a história, todo mundo que estava desocupando, que foi desocupando, já estava perto, bem perto da hora da gente largar, e o pessoal já estava organizando as coisas, então muita gente já estava assim, terminando o seu serviço, já estava acabando. Então o que foi que aconteceu? Todo mundo dos outros setores, né, da outra parte, das outras partes da cozinha, que iam terminando o serviço, vinham para pastelarias da gente. Aí até eu também coloquei a mão na massa, literalmente. E vamos fazer bolinha, vamos fazer biscoitinho e vamos embora. Eu sei que a gente colocou, né, graças a Deus, os fornos, né, são bem grandes, né, fornos industriais, então aquelas folhetas bem grandes também, né, a gente enchia bastante lá, fazia as bolinhas, colocava e ia colocando no forno, o forno também bem rápido. Então, eu sei que antes do prazo, antes da hora, já estavam os saquinhos lá todos prontos, os biscoitinhos assados dentro do saquinho, porque ainda teve que fazer a massa, né, dos biscoitos. Mas estavam os biscoitos já todos feitos, assados, os pacotinhos já feitos com os adesivozinhos, com as fitinhas já todas puxadinhas, aqueles cachinhos assim nas fitinhas, tudo ok. Parem para pensar, né? Às vezes a gente pensa, ah, não, para que eu vou me esforçar, para que minha equipe goste de mim, tanto faz, eles vão ter que fazer mesmo. Gente, eles vão ter que fazer o trabalho deles, a gente sabe, mas são pessoas, não são máquinas. Certas coisas você não pode obrigar a fazer. Certas coisas eles só vão fazer se eles realmente quiserem, se eles realmente tiverem uma consideração por você, porque eles sabem, né? Eles não são bobos, gente. Eles sabem, né? Eles conhecem os seus direitos. Eles sabem que ninguém vai chegar, a direção não vai chegar e botar todo mundo para fora de um setor por conta, vamos dizer, de uma coisa dessa, de um pedido que foi feito que não era nada da empresa, assim, oficialmente, não era nada que fosse prejudicar o serviço da empresa nem os clientes. Quer dizer, era uma coisa à parte, era uma coisa extra, que de repente, se ele dissesse que não ia fazer, não desse nada para eles. Mas com certeza para mim iria sobrar alguma coisa, porque eu só sou uma, né? Então é mais fácil, né, você chamar a atenção, você descontar em um funcionário do que em 3, 4, 5. Né? Até porque você não vai sair demitindo todo mundo por conta disso, né? Pode até acontecer, mas assim, uma empresa séria, uma empresa mais estabilizada, é mais complicado isso. Não vai sair demitindo, né, todos os funcionários por conta de uma questão dessa.
né? Mas de repente, um funcionário ou uma funcionária que está ali como responsável e não conseguiu, né, atender as expectativas dele, é mais fácil. Então, pessoal, é isso que eu quero trazer para vocês. Há benefícios em ter a sua equipe como seu parceiro. Veja essa situação que eu contei. Eu fiquei preocupada e ao mesmo tempo eu fiquei tranquila. Quer dizer, isso gera menos estresse para você como responsável técnico, né? Isso gera menos estresse para a equipe, gera menos estresse para a empresa. E você acha que a empresa ela não reconhece isso? Reconhece sim. A empresa ela sabe quando um responsável técnico, né, quando uma pessoa que está à frente da equipe, ela é benquista, quando os funcionários gostam dela, e o trabalho anda melhor por conta disso, né? Porque não tem esse peso, não tem esse estresse. E quando há uma necessidade, como aconteceu isso, de uma coisa que não estava programada ser resolvida, foi resolvido facilmente. Eu não precisei entrar em contato com as pessoas da empresa, com os diretores, não precisei abalar os outros, não. Dentro lá na nossa própria equipe nós resolvemos e todo mundo se juntou. Gente, foi lindo de ver. Felizmente, naquela época não existia essas redes sociais de hoje, ninguém tinha um coisa para estar filmando, mas foi bonito de ver, né? Valeria até uma gravação, né? E distribuir nas redes, né? No Instagram, no TikTok, né? Porque realmente foi bonito de se ver todo mundo se juntando para fazer. E foi muito rápido, né? Foi em tempo recorde, eu nem imaginei. Quando eu pensei que não, já estava tudo pronto. Eu liguei, ó, já tá tudo pronto, pode mandar vir buscar. O pessoal já, eu digo, já tá prontíssimo. Quer dizer, então você acha que a empresa, né, a direção da empresa, os seus superiores, eles não veem isso? Veem sim. É tanto que nessa empresa que eu tava lá há menos de um ano e recebi proposta para me tornar supervisora, né? Porque a minha coordenadora iria ser promovida, né, para um outro cargo e ela falou para mim, ó, Andréa, vou te colocar na supervisão, né? Quer dizer, por quê? Porque quando tinha um abacaxi, quando tinha uma bronca, era só me chamar, eu ia lá, conversava com o pessoal, tentava resolver da melhor forma e geralmente a gente resolvia, né? Geralmente a gente resolvia. Eu nunca entrei em atrito, né, com colaborador, com funcionário, nunca entrei em atrito. Então, assim, e quando apareciam umas broncas dessa, porque essa não foi a única, né? Essa, assim, foi a mais marcante, porque realmente todo mundo se juntou, foi aquele trabalho em equipe realmente bem bonito, né? Quando você vê que sua equipe realmente está unida, não só com você, mas você consegue fazer a união entre eles também, porque você também, se você sabe lidar bem com a equipe, você consegue também não só se unir com eles, mas também fazer com que eles se unam, né, entre si. Então foi muito bonito se ver todo mundo junto. Eu tava lá, junto com eles, né? Então, assim, foi muito bom. Então, veja a importância, né? Veja a importância. Isso é uma das coisas que eu tô contando, da importância de você ter esse bom relacionamento, né? Que a sua equipe seja seu parceiro. É esse a importância de quando aparecer algum imprevisto, você conseguir resolver junto com a sua equipe, né? Sem precisar abalar céu e terra, né? A tranquilidade, né? Menos estresse para resolver as coisas. Isso gera menos estresse para você e para a equipe. E também o reconhecimento, né, da empresa, porque é difícil pessoas que saibam lidar com pessoas. É muito fácil você encontrar alguém que saiba lidar com máquinas. Por mais complicadas que elas sejam, mais elas vêm com manual. Então, com o treinamento, você consegue. Ah, aconteceu isso, é só apertar aqui. Ah, não deu, vamos programar e só fazer isso. Com gente não é isso, pessoal. Com gente não é isso. A gente não vem com manual de instrução, né? A gente não vem. Então, a gente tem que saber lidar. Então, não é uma missão fácil, mas também não é uma missão impossível. Então, esses benefícios eu queria mostrar para você, abrir teus olhos. Eu achei necessário, porque eu fiquei pensando e eu disse, poxa, será que as pessoas realmente sabem o benefício? Ah, é só para eles ficarem gostando de mim, para eles trazerem chocolate na Páscoa, trazer presente no Natal? Não é isso, gente. Pode ser que aconteça, eles podem te dar, né, um mimo, alguma coisa, isso pode acontecer. De forma respeitosa, isso pode acontecer. Né, ganhei muitas coisas dos meus colaboradores, ganhei até festa surpresa, mas o mais importante é essa questão de realmente o trabalho, né, e que os benefícios são esses que eu estou te mostrando, e o reconhecimento, né, então achei importante trazer esse vídeo, conversar com vocês,
sobre esses benefícios de ter uma sobre esses benefícios de ter uma equipe realmente que seja, né, sua parceira, né, que os seus colaboradores sejam parceiros, né, de verdade. Então, eu achei importante trazer esses benefícios, porque muitas vezes a gente não está ligado, pensando que as pessoas não veem, as pessoas veem, os seus superiores veem, percebem a diferença entre você e outros profissionais, talvez que não tenha esse jogo de cintura, que não consiga lidar tão bem, eles percebem. Os colaboradores também, eles percebem aqueles que têm o tato, né, de lidar com eles e os que não têm. E eles falam entre eles, né? Eles comentam entre eles quando eles têm um bom responsável, um bom líder. Eles comentam, né? Eles falam para os superiores. Então, muitas vezes, esses comentários, eles saem até do setor. Como eu falei, a equipe, ela é a joia do serviço de alimentação. Os colaboradores, eles são, a equipe de colaboradores é a joia de um serviço de alimentação. Mas, da mesma forma que eles podem ser a joia, né, do serviço de alimentação, eles podem ser, trazer todos os benefícios, né, fazer o serviço andar bem, fazer as boas práticas, né, da maneira que deve ser realmente, também eles podem fazer o contrário quando eles querem, né? Então, da mesma forma que eles podem ajudar, né, que eles vão ser suas mãos e os seus pés, eles também podem ser as mãos e os pés que lhe derrubam, né? Do jeito que eles são as mãos e os pés que lhe bota para cima, que lhe ajuda a fazer o trabalho e te ajuda a caminhar, ele pode também ser a mão que pode travar teus olhos, ele pode ser os pés que podem vacilar e te derrubar. Então, é importante, por isso eu achei importante trazer esse vídeo para te mostrar, né, com os benefícios, que não são apenas esses benefícios de, tapinha nas costas, não, isso não quer dizer que a sua equipe é seu parceiro, né, ele sorri para você e quando você dá as costas, ele fazer tudo errado. Então, isso não é parceria. A parceria que eu falo é parceria de verdade, você trazer o seu colaborador para você e eles entre si, entre eles, né? Ter essa união de você com eles e de eles, da equipe entre eles próprios, né? Isso é primordial, isso é essencial para qualquer serviço de alimentação andar bem. Se não tiver uma equipe bem relacionada, se não tiver uma equipe engajada, né, fica muito complicado, né? O seu serviço ali vai ser pesado, né, os seus dias ali de trabalho vão ser bem arrastados, bem pesarosos e bem problemáticos. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Nos próximos vídeos eu vou falar como, né, algumas coisas que você pode fazer para trazer essa equipe para você. Né, algumas técnicas, a gente vai continuar falando sobre isso. O que você pode fazer para que essa equipe seja realmente seu parceiro, né? Para você ter essa parceria de verdade, mesmo até na sua ausência, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrem disso, né? Que você se dá bem com o colaborador não é só apenas para o serviço, não é só apenas para receber um aperto de mão ou um abraço e dizer eu gosto de você. Não é só isso. Existem benefícios por trás dessa boa parceria, né? Como eu falei para vocês. Então, pensem nisso. Né, reflitam direitinho e vejam que vale a pena se esforçar e cultivar uma boa relação com seus colaboradores e ter esses colaboradores como verdadeiros parceiros, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, deixem aí seus comentários se quiser algum assunto para algum vídeo, que aí de repente a gente vai fazendo aqui, tá bom? Cheiro grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.